Nessa aula, vamos falar sobre o uso do R para análise de dados. Existe uma tendência atual para caminhar em direção ao uso do R como a linguagem padrão da análise de dados em saúde. Não se trata da forma mais simples de analisar dados, mas é com certeza a mais completa e gratificante a médio e longo prazo. O R é gratuito e está disponível para download no site chamado de CRAN, que colocarei na página dessa aula. Para analisar dados com R, o mais comum é utilizar a interface do RStudio, um software que fornece um ambiente, de certo modo, didático para visualizar a análise de dados. Nas aulas desse curso, usaremos sempre o RStudio, cujo site para download também colocarei na página dessa aula. O R tem algumas características importantes que precisamos mencionar antes de começarmos. Em primeiro lugar, é sensível a maiúsculas e minúsculas, então tenha cuidado na digitação. O R trabalha com o conceito de objetos, que é basicamente qualquer coisa que pode ter um valor associado, como dados, funções, gráficos e resultados estatísticos. Os objetos são mantidos na memória do R durante a sessão. Algumas funções estão automaticamente disponíveis, outras precisam ser chamadas por meio de pacotes ao início de cada sessão. Os pacotes são um conjunto de funções, dados e códigos-fonte que têm um objetivo comum, que vão desde a análise espacial até a análise de testes psicológicos. O R vem com um conjunto de pacotes básicos que permitem algumas análises, em geral, mais simples. Os pacotes mais específicos precisam ser baixados do site do CRAN e chamados ao início de cada sessão. O R comporta diferentes estruturas de dados, como vetores e matriz. A estrutura mais comum é o data frame, que é o equivalente à planilha do Excel que todos nós conhecemos, com linhas e colunas e com a possibilidade de que cada coluna tenha o seu tipo de dado, como contínuo ou categórico. Vamos analisar o R na prática. Esse é o RStudio, a interface mais popular para o uso do R. Ele abre inicialmente em 3 janelas. A da esquerda é o console, onde você pode digitar os comandos e receber alguns resultados. A da direita no topo é o ambiente, que informa sobre os objetos ativos durante a sessão. A janela tem também uma aba de histórico, que informa sobre os comandos que foram utilizados. Do lado esquerdo, na parte de baixo, é uma janela com várias abas. As mais importantes são a Plots, onde será possível visualizar os seus gráficos, e a Packages, onde são informados os seus pacotes. Uma quarta janela importante é a do Script, que pode ser aberta clicando no botão no topo esquerdo do RStudio. É aqui que você irá poder visualizar e editar o seu código-fonte. Vamos começar testando algumas capacidades básicas do R utilizando a janela do console. A capacidade mais básica do R é funcionar como uma calculadora. É só digitar a fórmula e apertar Enter para receber o resultado. Vamos calcular, por exemplo, o índice de massa corpórea, o IMC, de uma pessoa com 85 kg e 1,75 m de altura. O IMC dessa pessoa é 27,75. O R também pode ser utilizado para responder algumas perguntas importantes, por exemplo, de grandeza dos times de futebol. Vamos testar se é verdade que a Portuguesa é maior do que o Corinthians. A resposta do R é que é verdade, claro. Fazendo mais alguns testes, é possível confirmar que o R sempre acerta. Aqui eu exagerei um pouco e o R me informou que eu estava errado. É uma linguagem justa. Deixando de besteira, vamos analisar o R para fazer algumas análises básicas. Utilizaremos os dados do DataSUS sobre mortalidade infantil para os municípios brasileiros. O coeficiente de mortalidade infantil é calculado pela divisão do número de óbitos de menores do que 1 ano pelo número de nascidos vivos e é considerado um bom indicador de saúde devido à alta vulnerabilidade dos recém-nascidos em relação ao ambiente externo. Regiões com baixa assistência à saúde, baixa cobertura de saneamento básico e baixa segurança alimentar costumam ter coeficientes de mortalidade infantil muito altos. Vamos então trazer os dados do CMI dos municípios brasileiros para o R,
utilizando o comando read.csv. Vemos aqui na janela do ambiente que o nosso banco de dados, chamado municípios, tem duas variáveis, CMI e renda, e inclui 5.565 observações, que são referentes a todos os municípios brasileiros no momento da análise. Os dados CMI para cada município foram calculados para o período de 2008 a 2012, com o objetivo de diminuir os efeitos aleatórios anuais. E a renda domiciliar per capita é referente a 2010, o ano do último censo. Vamos pedir um resumo dos dados do CMI utilizando a função Summary, indicando o nome do nosso banco de dados, municípios. Os resultados apresentados na janela console indicam que o CMI mediano foi 14,1 e a renda per capita mediana foi R$ 456. Uma outra possibilidade de visualização dos dados é por meio de histogramas. Vamos analisar o histograma do CMI, que vai aparecer no lado direito inferior do RStudio. Vamos agora analisar a associação entre as duas variáveis por meio de um gráfico de dispersão, usando a função plot. Os gráficos básicos do R não são muito bonitos. Uma solução é usar o pacote ggplot2, o principal pacote de gráficos do R. Com um pequeno programinha, conseguimos um gráfico muito mais interessante. Podemos visualizar no canto inferior direito que existe uma associação negativa entre o CMI e a renda, ou seja, quanto maior a renda do município, menor o seu coeficiente de mortalidade infantil, o que faz sentido. Vamos analisar se essa associação negativa é estatisticamente significante. Utilizaremos um modelo de regressão linear simples, que vamos chamar de REC. Após criar o modelo, vamos pedir um resumo dos resultados. Analisando os coeficientes de regressão da variável renda, é possível confirmar que a associação entre as duas variáveis é negativa. E observa-se que o p-valor é extremamente baixo, ou seja, a probabilidade de encontrarmos um resultado igual ou mais extremo, se não houver associação entre renda e CMI, é muito baixa. Então podemos concluir que essa associação é significativa. Essa foi a nossa aula introdutória de R. Na próxima aula, falaremos sobre como incluir dados dos estados brasileiros em um mapa do país utilizando o R.